X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia de Orlando Câmara com X-Tudo Caboquinho. Orlando sempre trazendo análises, comentários assertivos sobre cultura, sociedade aqui em Manaus e no Amazonas. Vamos lá, Orlando. Qual é o sabor da coluna de hoje, hein? Olá, Rafael. Olá, Arthur. Sabor de hoje é de desespero. Isso mesmo. Vou explicar por quê. Além de fazer aqui a nossa coluna na Band News Difusora FM, eu também faço uma outra mídia. Eu publico uma crônica de mídia impressa. Esse final de semana eu a publiquei e falei de problemas urbanos e achei impressionante como esses problemas da cidade, do dia a dia, da rotina, tocam e incomodam o cidadão. Eu recebi, por conta dessa crônica, uma enxurrada de e-mails ou de mensagens falando de situações que o cidadão comum sofre todos os dias e perguntando como é que se resolve isso. Eu também não sei como é que se resolve. E dá um certo desespero pensar nas coisas que eles falaram. E por isso eu decidi compartilhar com vocês essas questões hoje aqui na Band News Difusora FM. Primeira coisa que me veio em vários e-mails, em várias mensagens, foi a situação de uma parada que fica na Torquato Tapajós, em frente ao Conjunto Santos Dumont. Ela não existia naquele formato. É chamada E3. É uma plataforma de troca, se eu não me engano, de ônibus. Eu pesquisei para saber o valor daquela obra. Eu não consegui saber, apenas soube que ela faz parte de um pacote que foi financiado pelo Banco do Brasil de 250 milhões de reais. E ela hoje, segundo os nossos leitores, ou os meus leitores da outra mídia, atrapalha completamente o trânsito da Torquato. Ela significou ali um gargalo. A Torquato pode estar vazia, o que é uma coisa muito rara. Mas aquela parada faz com que a Torquato comece a reter o trânsito um pouco antes dela. Na verdade, ela sobrecarrega a caixa viária. Foi mais ou menos isso que eu pude entender dos leitores falando a respeito daquela obra. E aí eles enumeraram uma série de outras obras que são questionáveis, como, por exemplo, a ciclovia da Ponta Negra. A ciclovia que vai em direção à Ponta Negra, que a atual administração municipal, inclusive, já anunciou que vai acabar. Já anunciou que tem um acordo com o Exército Brasileiro para fazer uma ciclovia em outro formato. Porque realmente aquela ciclovia, ela atrapalha o trânsito. Eu não posso tentar cobrir um santo descobrindo outro. E hoje muito mais pessoas usam carros em Manaus ou usam o sistema de transporte público do que usam bicicletas. Uma pista que é estreita para o volume de carros que já existe, ficou mais estreita ainda. E o que é pior? Gastou-se dinheiro público com ela. E aí? Vamos acabar? É necessário acabar? Me parece que é uma evidência que é preciso terminar com aquilo. Mas e o dinheiro que foi gasto há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu não sei precisar o tempo. A mesma coisa, alguns dos leitores falaram da ciclovia no Boulevard Álvaro Maia, que era uma ficção, uma ciclovia na calçada, onde passam os pedestres, os transeuntes, uma ciclovia do nada para lugar algum. E eles também citaram a faixa azul. Eu andei pesquisando um pouco, a faixa azul custou aos cofres públicos, o planejamento dela, me parece que 2 milhões de reais, eu não sei precisar, mas foi a informação que eu encontrei na internet. Ela já não funciona mais, e me parece que é muito bom que ela não funcione, porque ela, ao invés de colaborar com o trânsito, ela atrapalhava um pouco o trânsito. Eu citei esses exemplos todos porque o que o cidadão questiona, o cidadão comum, é quem é que pensa essas obras? E quem é que responde pelo prejuízo que a cidade tem quando elas não dão certo? E por que elas não dão certo? Faltou competência? Faltou planejamento? O projeto foi construído diferentemente do que estava no papel? Então, eu terminei o final de semana falando de uma outra situação que eu vou já, inclusive, contar aqui. E ao invés de encontrar respostas, eu encontrei muito mais perguntas. E perguntas que eu, como cidadão, gostaria de ver respondidas, mas que são difíceis de serem respondidas. Especialmente quando elas são de uma outra gestão e não da atual. Mas a verdade é que a cidade sofre, e sofre muito com isso. Eu falei um pouco na crônica do final de semana sobre uma situação que eu diariamente vivo, que é o Vieira Alves, que é um bairro corredor cultural, corredor comercial. A gente está começando a ter um movimento normal no comércio e serviços. Mesmo assim, a quantidade de imóveis comerciais está aumentando muito, a oferta, fechando empreendimentos. E lá pelas tantas eu falei que eu li uma notícia que eles estavam estudando a situação da volta da Zona Azul no Vieira Alves. E alguém da Prefeitura Municipal, que eu acho que é da Agência de Serviços Públicos, falava que a Zona Azul no centro
centro colaborou em muito com a vinda de pessoas para o centro e que ia se avaliar isso no Ver Alves. Eu pessoalmente acompanhei a época como foi isso no Ver Alves. Eu vou muito ao Ver Alves, eu tenho uma rotina lá quase todos os dias, e foi um caos, um verdadeiro caos. Comerciantes e cidadãos, todos eles, usuários dos comércios e serviços do Ver Alves, protestaram contra. Foi uma coisa absurda. Até porque a marcação, muitas vezes, ela era exagerada. Conheço gente que não conseguia entrar na sua casa porque a marcação praticamente invadia a garagem da casa. Então, a coluna de hoje, ela é um apelo às autoridades constituídas, municipais, do Legislativo e do Executivo, não só do município, mas talvez do Estado também. E ela é um apelo a quem quer se candidatar a qualquer coisa no município. Ouçam o cidadão, pesquisem qual o problema. A gente tem muito problema urbano que não é fácil de resolver, mas não é qualquer solução que agrada o cidadão. O cidadão, ele não é burro. Ele pensa a cidade, ele vive aquela cidade todos os dias. Talvez ele possa colaborar em muito com a solução dessas situações, sem, por exemplo, gangrenar o trânsito, como se vê em algumas situações, de um dinheiro perdido, inclusive. Esse dinheiro foi gasto, foi emprestado, terá que ser pago. E qual foi a utilidade desse dinheiro público jogado fora para nós, enquanto cidadãos que moramos em Manaus? Bem, #pensa, Rafael e Arthur, essa é a pergunta. Eu queria ouvir, inclusive, dos ouvintes, o que eles acham ali daquela parada de ônibus do E3, em frente ao Santos Dumont, o que eles acham da tal ciclovia no rumo da Ponta Negra, da ciclovia do Boulevard, o que eles acham da faixa azul. É importante ouvi-los também. Bem, boa semana pra gente e até a próxima terça-feira.